apresenta Programa Conversando o Evangelho, um encontro aberto e participativo acerca da mensagem de Jesus à luz do Espiritismo, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Coordenação Cristiane Nobre Campos. Boa noite, amigos. É com muita alegria que estamos juntos para mais um programa Conversando o Evangelho. Neste momento, queremos abraçar a todos, juntamente com a espiritualidade que se faz presente, trazendo um pouquinho de calor, de esperança aos corações. A nossa equipe cresceu com a graça de Deus e hoje ela está sendo composta pela Ana Paula, o Devanir, o Donizete, a Elaine, a Ione, o Dr. Joel, a Marli, a Poliana, a Rita, a Sheila e eu, a Cris, que estaremos fazendo leituras e comentários, além da Pamela e da Roseli, que são as responsáveis pelas postagens na nossa página do Facebook. Nós convidamos a todos que estão nos ouvindo neste momento para que partilhem conosco no chat, onde estamos à disposição para esclarecer eventuais dúvidas sobre o assunto, para colocar nossas experiências pessoais, para trocar aí, conhecimento, compartilhar um pouquinho daquilo que sabemos e das dúvidas que temos, porque é dessa forma que conseguiremos construir o aprendizado, Afinal, estamos aqui para isso. Hoje o nosso tema é muito interessante, é mediunidade. O que será que é isso, Nós vamos estar baseando os nossos comentários no capítulo 26, itens 1 e 2, do Evangelho segundo o Espiritismo. Então, neste momento, a gente pede, vamos serenar nossas mentes, vamos acalmar o coração, os nossos pensamentos, vamos elevando o nosso pensamento ao Pai, nos sintonizando com nossos mentores, com os amigos espirituais da Colônia Maria de Nazaré e todos os espíritos que nos acompanham, seja para nos iluminar ou para construir e aprimorar o conhecimento conosco. Pedimos então a permissão a Deus para dar início ao nosso encontro de hoje com a prece que será feita pela Helene. Senhor, misericordioso que és, concedes haja entre vivos e mortos o intercâmbio iluminante e consolador, provando a imortalidade e revelando o além da vida. Abençoa, Senhor, os médiuns, que são o veículo dessa comunicação providencial entre encarnados e desencarnados. Impregna-os do teu amor, para que o partilhem com as necessitadas do corpo e da alma, que através deles te buscam. Inspira-os, a fim de que se reconheçam apenas intermediários de tuas bênçãos, e aceitem, humildes e desprendidos, oferecer de graça o que de graça receberam, sem exigir nem assentar recompensa ou louvor. Orienta-os a perseverarem, disciplinados e fiéis no labor sublime, vencendo as tentações do caminho e suportando a incompreensão dos seus semelhantes. Concede-lhes tua proteção e faze não lhes faltem nunca o estímulo amigo e o apoio fraterno, a fim de continuarem intercambiando céu e terra. Vela pelos médiuns, nós te pedimos, Senhor. Através deles, a presença imortal se nos revela. O socorro espiritual nos chega e tua luz nos vem. Sejam por eles, por ti abençoados verdadeiramente, profetas teus, porta-vozes da sabedoria tua e da tua infinita bondade. Que assim seja. Que assim seja, damos graças a Deus. Pedimos agora para Marli ler a mensagem que ela trouxe para nós hoje. Há diversidade de dons espirituais, mas a espiritualidade é a mesma. Há diversidade de ministérios, mas é o mesmo Senhor que a tudo administra. Há diversidade de operações para o bem, todavia, é a mesma lei de Deus que tudo opera em todos. A manifestação espiritual, porém, é distribuída
a cada um pelo que for útil. Assim, o que a um pelo Espírito é dada a palavra da sabedoria divina, e a outro pelo mesmo Espírito a palavra da ciência humana. A outro é confiado o serviço da fé, e a outro o dom de curar. A outro é concedida a produção de fenômenos, e a outro a profecia. A outro a faculdade de discernir os espíritos. A outro a variedade das línguas, e ainda a outro a interpretação dessas mesmas línguas. No entanto, o mesmo poder espiritual realiza todas essas coisas, repartindo os seus recursos particularmente a cada um, como julgue necessário. E mediunidade, portanto, não te des a preocupação de admirar ou provocar admiração. Procuremos, acima de tudo, em favor de nós mesmos, o privilégio de aprender e o lugar de servir. Emmanuel. Bem, diante da prece e da mensagem da Marli, né, a prece da Elaine e a mensagem da Marli, vamos complementar com a leitura do Evangelho que será feita pelo Devanir. Uma boa noite. Vou fazer a leitura do capítulo 26, item 1 e 2. Dai gratuitamente o que recebestes gratuitamente. Curai aos enfermos, ressuscitai os mortos, limpai os leprosos, expeli os demônios, dai de graça o que de graça recebestes. Mateus capítulo 10, versículo 8. Dai de graça o que de graça recebestes, disse Jesus aos seus discípulos, e por esse preceito estabelece que não se deve cobrar aquilo por que nada se pagou. Ora, o que eles haviam recebido de graça era a faculdade de curar os doentes e de expulsar os demônios, ou seja, os maus espíritos. Esse dom lhe fora dado gratuitamente por Deus, para alívio dos que sofrem e para ajudar a propagação da fé. Ele lhes diz que não o transforme em objeto de comércio ou de especulação, nem em meio de vida. Bem, tanto a prece, quanto a mensagem, quanto a leitura do Evangelho nos trazem uma visão geral, né, desse dom que é chamado mediunidade. Então vamos começar a entender um pouquinho mais do que é mediunidade, perguntando para o Donizete. Donizete, o que é mediunidade e quais seriam os tipos mais comuns de mediunidade? Uma boa noite a todos. Bem, mediunidade é a faculdade humana pela qual se estabelecem as relações entre homens e espíritos, ou seja, estar no meio, intermediar uma mensagem passada pelos espíritos a certa pessoa, ou até mesmo em um grupo. É uma faculdade natural, inerente a todo ser humano, por isso não é privilégio de ninguém. Em diferentes graus e tipos, todos a possuímos. O que ocorre é que em certos indivíduos é mais sensíveis à influência espiritual, enquanto que em outros ela se manifesta em níveis mais sutis. São vários tipos de mediunidade. As principais são: os médiuns de efeito físico são aptos a produzir fenômenos materiais, como movimento do corpo inertes, ruídos, pancadas, vozes diretas, materialização, transporte, etc. Médium sensitivo ou impressionáveis são as pessoas suscetíveis de sentir a presença do espírito por uma vaga impressão. Os médiuns audientes ouvem a voz dos espíritos, algumas vezes uma voz interior que se faz ouvir no fórum íntimo, outras vezes uma voz exterior, clara e distinta. Os médiuns falantes transmitem a mensagem espírita através da fala. Os espíritos atuam sobre o órgão da fala, como atuam sobre a mão dos médiuns escreventes. Os médiuns videntes são dotados de faculdade de ver os espíritos. Alguns a possuem no estado normal, ou seja, acordados, lembrando-se do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico. Médiuns curadores são aqueles que têm o dom de curar pelo simples toque, olhar ou imposição das mãos, sem o uso de medicação. Médiuns pneumatógrafos são os que produzem a escrita direta, sem tocarem no lápis ou no papel. Já os médiuns escreventes ou psicógrafos transmitem a mensagem espiritual
utilizando lápis e papel. Passo a palavra. Bem, o Donizete já nos colocou muito bem, então a mediunidade é uma faculdade natural, né, que vai nos permitir sentir e transmitir a influência dos espíritos, né? Então, ou seja, ela é um intercâmbio, né, entre o mundo físico e o mundo espiritual. E dessa forma, nós entendemos que a mediunidade ela pode aparecer em qualquer pessoa, né? Ela pode estar, a mediunidade ostensiva pode estar em qualquer pessoa, independente da doutrina religiosa. E a gente vê até que na história houve médios, grandes médios, em todos os credos e em todas as épocas. Então, isso não é algo, né, do espiritismo unicamente. Portanto, ela não vai depender de lugar, de idade, de sexo ou condição social e moral para existir. Sendo assim, vamos dar prosseguimento. E aí a gente pergunta para Ana: Ana, como é que a gente pode entender a frase somos todos médiuns? A mediunidade seria exclusiva dos que se dizem espíritas? Bem, a mediunidade ela não é exclusiva das pessoas que se dizem espíritas. Na verdade, toda a humanidade é médium e poderia desenvolver qualquer faculdade mediúnica pertinente à sua condição mediúnica específica. Porém, apenas uma pequena parcela assumiu a responsabilidade de trabalhar na seara do nosso Senhor Jesus Cristo como médium espírita. Ou seja, todos somos médios, mas apenas uma pequena parcela desenvolve ou apresenta essa mediunidade mais aguçada, precisando assim trabalhá-la para poder desenvolvê-la para o bem. Passa a palavra. A Ana trouxe o conceito para nós, né? Então, a mediunidade ela não depende do espiritismo, né? E ela seria, de certa forma, todos nós somos portadores da mediunidade natural, que nada mais é do que o canal psíquico, se a gente pode colocar assim, pelo qual recebemos as influências boas ou ruins que estimulam as experiências do espírito na vida terrena. Kardec já vai definir a mediunidade, na verdade, a mediunidade ostensiva, que na verdade é aquele que serve de ponte entre o mundo visível e o invisível, né? Então, a ostensiva é aquele que já traz, não dormente em si, mas já traz ela à flor da pele, né? Já em exercício. Passemos para o próximo questionamento que a gente dirige para Poliana. Poliana, mediunidade causa problemas em quem a possui? Né? Alguém pode ser obrigado a desenvolver a mediunidade? Bom, pessoal, primeiramente, a mediunidade em si, né, esse instrumento de trabalho, ele não causa nenhum problema. Infelizmente, muitas pessoas que ainda não têm um certo nível de conhecimento e vão muito pelo senso comum, acabam acreditando que a mediunidade pode ser uma doença, né? E há muito tempo atrás era tida como uma doença. Então, essa cultura de que a mediunidade é algo ruim, de que a mediunidade, né, que traz problemas para a pessoa, deve ser desmistificado. O que acontece é que muitas vezes a pessoa tem tem uma mediunidade mais desenvolvida, tem uma sensibilidade maior, e por não desenvolver, por não estudar e por não buscar entender e conhecer, acaba sofrendo algumas influências. E essas influências, por vezes, pode ser ruim. Com relação a pessoa ser obrigada a desenvolver mediunidade, nós acreditamos que ninguém é obrigado a nada, uma vez que Deus nos deu o livre-arbítrio e cada um escolhe, né, aquilo que achar mais certo fazer. Porém, para quem já veio com essa questão da mediunidade mais aflorada,
com um tipo de provação ou missão que envolve a mediunidade, desenvolver, né, seria o mais correto. É claro que a gente acaba esquecendo, né, o que a gente veio fazer aqui, por motivos muitas vezes que estão fora do nosso alcance, algumas pessoas optam por não desenvolver. Mas o certo seria, né, que a partir do momento em que a gente se coloca à disposição para trabalhar, para desenvolver um tipo de mediunidade e nós encarnamos, o certo seria, né, e o que geralmente acontece é que por A mais B essa mediunidade vem. Então, ou pelo amor ou pela dor, a pessoa vai ter que desenvolver a mediunidade. E eu acredito que, né, por enquanto seja isso. Passa a palavra. Bem, a Poliana respondeu, né, nos trouxe a resposta. Então, ninguém é obrigado a estar desenvolvendo a mediunidade, e a mediunidade não é a causa dos problemas, né? A gente tem essa ideia equivocada, né? Mas o que causa o sofrimento é justamente o desequilíbrio. Quando a pessoa tem a mediunidade mais aflorada, né, mais ostensiva, nós podemos dizer que ela é mais suscetível, né, mais sensível, se assim podemos colocar. Por conta disso, se ela não tiver uma vigilância, se ela não tiver uma moral adequada, ela pode sim sofrer a influência dos maus espíritos, né? E por conta disso aí, sofrer por essa falta de cuidado, essa ignorância, achando que a mediunidade, como nós já falamos anteriormente, a mediunidade em si ela não é nem boa nem má. Então, se ela não é boa nem má, ela não vai trazer consequência alguma para a pessoa. O que traz as consequências é a influência, né? É a forma como ela se porta, as sintonias que ela estabelece, e sendo mais sensível, ela vai estabelecer as sintonias muito mais fácil, né? Então, aí fica a consciência de cada um, ninguém é obrigado, né, a desenvolver a mediunidade. Tem até aqueles que, né, fazem a opção por não estarem desenvolvendo, mas cada um é responsável pela sua melhora interior, né, por procurar se libertar dos vícios e de outras coisas que ainda não condizem com o plano de amor e exercício do bem, né? Então, como a Poliana bem colocou, o livre-arbítrio sempre impera. Perguntamos para a Ione para complementar. Por que algumas pessoas de má índole, né, têm a mediunidade ostensiva e outras que participam da casa espírita e levam uma vida regrada não a possuem? O que há, né, nessa escolha? Se a gente pode colocar que isso é uma escolha. Para responder a este questionamento, vamos entender o conceito, né, de mediunidade ostensiva, que é aquela em que é notória a manifestação dos espíritos, em que se percebe claramente no médium um comportamento diferente do seu habitual. Ter ou não a mediunidade ostensiva não depende da condição moral de cada um, mas é uma oportunidade de trabalho, que se fosse apenas restrita aos espíritos completamente bons, a redenção da humanidade seria impossível. De acordo com o livro dos médiuns, se há pessoas indignas que a possuem, é que disso precisam mais do que outras, para se melhorarem. Pensas que Deus recusa meios de salvação aos culpados? O médium, investido do espírito de humildade e abnegação, será prestimoso instrumento no socorro àqueles que sofrem, sejam encarnados ou desencarnados. Com seriedade, disciplina e dedicação, será tradutor fiel dos informes da vida espiritual que objetivem consolo, esclarecimento e renovação. Além disso, é importante lembrar que as qualidades morais elas vão atrair bons espíritos, ao passo que os maus pendores os afastam. Segundo Emmanuel, a primeira necessidade do médium é evangelizar a si mesmo, né, antes de se entregar às tarefas doutrinárias, pois de outro modo poderá esbarrar sempre com o fantasma, né, do personalismo em detrimento de sua missão.
Por esse motivo, o médium deve procurar sempre o seu aperfeiçoamento moral para não tombar ante as ilusões do orgulho e da própria vaidade. Passo a palavra. A Ione nos trouxe a resposta de uma forma muito clara, né? Então fica evidente que a mediunidade não é exclusiva de algumas pessoas, sejam elas boas ou más. Ela é uma capacidade, uma faculdade do espírito que deve ser aperfeiçoada pelo exercício e esforço pessoal. Daí porque a gente tem a tendência a achar que a mediunidade só deve, né, estar presente nas pessoas de boa índole. Mas ela está ligada, na verdade, né, enquanto ao seu exercício, aos valores morais e sentimentos. Mas enquanto mediunidade em si, né, enquanto se a gente pode colocar algo do organismo, ela não está ligada a esse fator moral. Então fica muito claro isso e já respondemos isso também nas outras questões. Diante de tudo que já foi colocado, né, a gente pergunta para Rita: Rita, o exercício da mediunidade pode ser cobrado? Por quê? A gente vê muitas pessoas que se dizem médios, né, através de revistas, jornais, e muitos cobram por exercer esse dom, né? Fazem uma cirurgia espiritual ou qualquer coisa que seja e cobram por isso. Isso é correto? Né? A mediunidade ela pode ser cobrada? Então, boa noite. A mediunidade é uma faculdade concedida por Deus às criaturas, que nada pagam por ela. Quando desenvolveu a mediunidade nos discípulos e os mandou trabalharem com ela em favor da humanidade, Jesus lhe disse: dê de graça o que recebeste de graça. O mestre não somente recomendou o exercício gratuito da mediunidade, ele explicou nada cobrado dos discípulos pelo desenvolvimento mediúnico que neles prometeu e jamais cobrado nada de ninguém por qualquer das obras espirituais que realizou, até mesmo as curas. Passo a palavra. Como a Rita colocou, né, a mediunidade é algo para ser exercido de forma gratuita, né? Não tem como se cobrar, mesmo porque se a gente entender que o médium é apenas um instrumento da espiritualidade, né, fica claro que o poder, digamos assim, a ação não provém dele, né, mas sim do espírito que o acompanha e ele passa a ser um instrumento. Dessa forma, ele não tem autoridade nenhuma para estar cobrando pelo exercício dessa mediunidade. Tanto é que fica bem claro, né, nos ensinamentos da doutrina espírita que se a pessoa não tiver condições de se manter, né, não tiver um emprego, uma profissão ou qualquer outra renda, e for usar da mediunidade, né, dizendo que ela quer se colocar a serviço da mediunidade para se manter, isso está incorreto. Primeiramente, enquanto encarnado, ele tem que cuidar, né, de se manter e, em equilíbrio, buscar a sua elevação espiritual. Mas ele não pode alegar que ele vai ficar cuidando apenas do espiritual, apenas sendo um instrumento, e não ter como se manter, né, fisicamente, corporalmente. Então, a mediunidade não é algo a ser cobrado, embora a gente vê em poucos países, né, mas que ainda existem essa cobrança. No nosso país, a gente vê essa cobrança de uma forma meio camuflada, na verdade, utilizando outros meios, né, como bênçãos, né, vai receber uma bênção e a pessoa cobra, ou vai fazer alguma cirurgia espiritual e cobra, e outras coisas do gênero, né? Então, isso a gente já começa a desconfiar um pouco, porque aquilo que é dado de graça e sendo instrumento, não tem como se cobrar. E a gente pergunta para o Devani, além dessa cobrança, Devani, a gente vê muitas vezes há algo errado em a gente querer saber, né, tem essa ânsia de querer saber o futuro e buscar auxílio nos vulgos especialistas em búzios, quiromancia, astrologia, tarô e outros.
Esses especialistas são médiums? Bem, eu vou começar a responder esse questionamento complementando o que a Rita e a Cris já explicou no questionamento anterior. O mercantilismo, induzido por pessoas inescrupulosas e desconhecedoras da finalidade do espiritismo, usando de tal artifício para obter vantagem, não tem ideia do erro que cometem. O médium, resistindo no início aos pagamentos pelos serviços prestados, termina não raro por aceitá-los, passando a profissional da mediunidade, com alegações banais e sem justificativas. Os mentores amigos se afastam e ele fica à mercê de espíritos inferiores. A venda da mediunidade não se dá exclusivamente mediante a moeda, mas também através de presentes de alto preço, bajulação, destaque, tudo que exalte o orgulho e a vacuidade do médium. A interpretação errônea dos objetivos da mediunidade leva o indivíduo a atribuir aos espíritos tudo o que se passa, isentando-se dos deveres e responsabilidades que lhe dizem respeito. A irregularidade do exercício mediúnico, a inconstância derivada da preguiça, mantém o indivíduo na faixa da mediunidade atormentada, que não progride, é repetitiva, insegura e monótona. A mistificação mediúnica tem a ver com o caráter moral do médium, que, consciente ou não, é responsável pelas ocorrências normais e paranormais de sua existência. O exibicionismo é um dos mais perigosos inimigos do médium. Já ter atividade na área da caridade ilumina o médium. A melhor maneira de descobrir nosso futuro é analisar o que estamos fazendo no presente. Ele será sempre a consequência de nossas ações e não ficar indo atrás de especialistas em búzios, quiromancia, astrologia, tarô. Normalmente, essas pessoas atuam como prestigiadores, envolvendo os consulentes com generalidades, atirando em várias direções. Desde a mais remota antiguidade, as pessoas procuram pitonisas, profetas, videntes, oráculos. Esta é a velha tendência humana de procurar o maravilhoso, sobrenatural, para decifrar os enigmas da existência e resolver seus problemas. Muitos podem até perguntar, mas não é importante saber o que vai acontecer, ter uma ideia sobre o nosso destino? Onde eu digo que, quando há algum proveito ou necessidade, os nossos mentores espirituais providenciam para que em sonhos premonitórios ou intuições sejam alertados, sem necessidade da interferência de pessoas que iludam os incautos com mistificações de toda a ordem. Passa a palavra. Bem, o Devanir nos trouxe de uma forma muito clara, né, o que há de errado em a gente querer saber o futuro, né? Na verdade, o errado é a gente querer colocar na mão de outros a decisão que compete a nós, né? Como ele bem colocou, para a gente saber o futuro, basta a gente olhar para o presente, né? O que eu estou construindo no presente para o meu futuro, né? É assim que a gente descobre o futuro. E quando ele fala que a gente não deve ir buscar essas informações de outros, né, colocando que realmente aquilo que há necessidade, que precisamos saber, que são coisas sérias, não supérfluas, né, não vai nos ser informado. Se é por conta da nossa do nosso crescimento espiritual, isso vai nos ser passado, seja através da intuição, como o Devanir bem colocou, né? Ou através de sonhos premonitórios e tudo mais. Afinal de contas, nós estamos sempre com os nossos mentores nos amparando. Lógico que eles não podem fazer o trabalho que compete a nós, mas eles ficam do lado para dar apoio, mesmo quando, através do nosso livre-arbítrio, nós escolhemos caminhos errados, né? Então, mesmo assim, se a gente pode considerar que essas pessoas tivessem o dom da mediunidade, né, que como nós vimos e já foi colocado, né, ele não é exclusivo daqueles que estão, de certa forma, encaminhados, né, que fazem o bem, ela é neutra, na verdade. O que vai acontecer é a forma o que nós vamos fazer com a mediunidade. Então, quando a gente escolhe seguir a mediunidade com Jesus, né, se colocar como instrumento dos benfeitores espirituais, nós vamos estar acompanhados de bons espíritos. Quando a gente escolhe
o contrário, né? A gente escolhe usar a mediunidade para proveito próprio, para benefício próprio, como aqui a gente pode ver, né, caso essas pessoas realmente tenham algum nível de mediunidade, com certeza os espíritos que ali estarão presentes serão espíritos zombeteiros, né, espíritos ainda que precisam evoluir assim como nós, porque um espírito, digamos assim, de luz, um espírito mais elevado, não se prestaria para vir dizer com quem vai se casar, se vai se ganhar na loteria, se deve ficar com esse ou aquela pessoa, que é na maioria das vezes o que esses especialistas trazem de informação sobre o futuro, né? Então, é importante a gente olhar o presente para saber o que nós estamos construindo para o nosso futuro. E assim, nós vamos dar continuidade perguntando ao professor Joel. Professor Joel, o que é dar passividade? Né? A gente ouviu muito isso no processo, nas casas espíritas, na psicofonia. Né? Então, o que é dar passividade e como se dá esse processo? Dar passividade é o mesmo que incorporação? Não. A palavra incorporação não é correta. Segundo as orientações da espiritualidade, o médium poderá ser, via hipnótica, dominado pela personalidade intrusa que está assenhoreando-se dos seus pensamentos. Mas, na verdade, o nosso corpo nunca é invadido por uma entidade espiritual. Quando nós consentimos no uso deste atributo e orientado pelos mentores espirituais maiores, nós poderemos nos prestar na realização deste trabalho caritativo que acontecem nas sessões mediúnicas, pela palavra, pela escrita, mas é necessário que entendamos, existem diversos atributos mediúnicos e a exiguidade do tempo não permitiria que nós fizéssemos aqui análises. Mas o importante é que aqueles que têm a mediunidade num grau muito alto, essa capacidade de percepção sensória ou extrasensorial desenvolvida, ele precisa ser vigilante, se submeter a uma educação mediúnica, para que não se torne um protagonista que execute, muitas vezes, as diretrizes estabelecidas pelo mundo das sombras, a fim de que não se preste para atitudes abomináveis e lastimáveis depois. Então, na verdade, dar passagem é a pessoa se predispor a uma entidade espiritual para tentar manifestar aquilo que esta entidade deseja. Daí a importância da vigilância, da oração e da postura que precisam ter os médiuns que dedicam-se na seara espírita aos serviços do Consolador Prometido. Não sei se dei conta, minha irmã. A Elaine parece que tem alguma coisa para colocar. Elaine, fique à vontade. Na verdade, o processo de incorporação, tal qual essa palavra exprime, não existe, pois ninguém pode entrar no corpo de outro. Mas o espírito pode, e é isso que normalmente ele faz, é agir no campo mental através da sintonia e por afinidade fluídica, assumindo a personalidade e a vontade do indivíduo. Pode ser tanto um espírito de luz quanto um espírito sofredor. Nós podemos dar passividade a todo momento. Por isso a necessidade de orar e vigiar. Na prática da mediunidade, quanto maior o esclarecimento do médium, menor o domínio que o espírito terá sobre ele. Se tem pouco esclarecimento sobre essa faculdade, certamente deixará que espíritos pouco adiantados a usem da forma que bem entenderem. Passo a palavra. O conceito de passividade mediúnica é tratado por Kardec em O Livro dos Médios, no item 223, em que aprendemos se o médium é passivo quando não mistura suas próprias ideias com as do espírito que se comunica. Bem, Kardec aborda o problema da passividade dizendo que nem sempre ela é tão completa. A passividade também pode ter e tem suas graduações no exercício das faculdades mediúnicas. Essa palavra, aliás, é mais abusada do que parece por médiuns e dirigentes despreparados. Podemos observar, portanto, que a passividade é graduada, é matizada, como muito bem afirmou Kardec.
Receber uma comunicação sem resistência e transmiti-la fielmente, sem reações emocionais, é dever do médium responsável. Não deve, porém, entregar-se indolente ou indiferentemente ao espírito manifestante, para que ele diga o que quiser e faça o que bem entender com seu corpo, sua inteligência, seus conhecimentos ou a sua falta de cultura. Precisa o médium dispor de uma bem treinada passividade, que ele consiga matizar, graduar nas suas manifestações, uma passividade seletiva que lhe permita uma boa filtragem da comunicação, mas não se deixe dominar pelo comunicante, ao ponto de este forçar sua passagem com qualquer tipo de material. Pessoa controlada, serena e equilibrada, será médium controlado, sereno e equilibrado. Além do mais, o espírito do médium nunca está inconsciente, ou então estaria completamente alienado e não seria um médium confiável. E por fim, digo que a consciência do médium ausenta-se temporariamente do corpo físico, enquanto este serve de instrumento, mas que para a manifestação mediúnica se produza, não deixa de funcionar a luz no veículo perispiritual. Passa a palavra. Bem, esse questionamento já ficou muito claro, né? Passemos então para o nosso próximo questionamento, que inclusive é o último, e nós vamos endereçá-lo então a Elaine. E a gente pergunta para a Elaine então: Elaine, qual seria então, depois de tudo que estudamos, né, o entendimento de mediunidade com Jesus? A mediunidade com Jesus é colocar em prática a lei de amor, viver a caridade e servir os semelhantes. É um trabalho voluntário e espontâneo, do qual não se deve envaidecer nem sentir orgulho. Também não se deve esperar recompensa nesse mundo, pois como recomendou Jesus, curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Um exemplo de mediunidade com Jesus que a gente pode citar é Chico Xavier, e o outro seria Divaldo Franco. Passo a palavra. Bem, a Elaine colocou, então, na verdade, o que vai dar a moralidade à mediunidade é a forma que nós vamos conduzi-la, né? Então, a mediunidade com Jesus vai exigir, na verdade, essa elevação moral, esse colocar em prática, como a Elaine bem colocou, a lei do amor, em que a gente consiga efetivamente, né, ser instrumentos levando o amor, a paz, tudo o que a gente aprende nos ensinamentos trazidos pelo nosso Mestre Jesus, por todos os espíritos que nos acompanham. Então é dessa forma que nós vamos exercitar a mediunidade. Caridade, paciência, humildade, amor, né? Todas aquelas bênçãos, né, que devemos desenvolver cada vez mais em nosso interior para que seja exteriorizado. Então, para finalizar, né, eu trouxe um textinho que chama Mediunidade Você. Então, ele vai falar um pouquinho de cada um dos mais conhecidos, né, tipos de mediunidade e de que forma a gente pode estar fazendo isso com Jesus. Então, ele começa: intuição. Exerça a faculdade da percepção, clara e imediata, mas, para ampliar-lhe a área de ação, procure alimentar bons pensamentos de maneira constante. Como a gente já falou aí durante todo o programa, né, os pensamentos, né, é que vão estabelecer a ligação, a energia. Então, para que eu tenha uma intuição com bom espírito, né, eu preciso estar exercitando a percepção e, na verdade, o desenvolvimento de pensamentos sadios. A clarividência. Agradeça a possibilidade de ver no plano espiritual. No entanto, no esforço do dia a dia, detenha-se no lado bom das situações e das pessoas, para que os seus recursos não se comprometam no mal. Então vamos exercer a clarividência de conseguir enxergar no outro o que ele tem de bom. Nem todo mundo é todo mal, nem todo mundo é todo bom. A gente sabe que nós temos os dois lados. Então vamos procurar sempre no outro evidenciar o lado bom e não o lado negativo.
Clare audiência, regozije-se por escutar os desencarnados. Todavia, aprenda a ouvir no cotidiano para construir a felicidade do próximo, defendendo-se contra a queda nas armadilhas da sombra. Então, aclare a audiência, vamos aprender a ouvir o outro. Às vezes a gente faz um pré-julgamento, né, do outro sem ouvir, na verdade, o que vai no interior do coração da pessoa. Então, mais do que aparências, vamos acostumar a nos ouvir, a ouvir o que o outro tem para dizer, a ouvir a situação. Psicofonia. Empreste suas forças para que os espíritos falem com os homens. Contudo, na experiência comum, selecione palavras e maneiras, a fim de que seu verbo não se faça veículo para as influências das trevas. Então, todos podemos ser portadores de palavras que edifiquem, não de fofocas, calúnias, ou coisas que vão, ao invés de construir, né, o ser, torná-lo mais elevado, vai destruir, trazendo as mazelas. Psicografia. Escreva com as entidades domiciliadas fora do mundo físico. Mas habitue-se a escrever em benefício da paz e da edificação dos semelhantes, impedindo que a sua inteligência se faça canal de perturbação. Que a nossa sabedoria, que o nosso conhecimento seja colocado, né, a favor de todos, para o crescimento e não para nos trazer vaidade, nos fazer colocar num patamar acima dos outros, né? O sábio é aquele que sabe falar, escrever, seja para qualquer nível, né? Porque ele consegue adequar as suas palavras ao ouvinte. Materialização. Dê corpo às formações do plano extrafísico. Entretanto, acima de tudo, concretize as boas obras. Então, mais do que fenômenos em que a gente quer ver um espírito materializado, nós devemos ver a vontade de Deus materializada no mundo através das ações de bem que possamos fazer. Então, aí é um convite para que a gente vá e trabalhe, né, na seara do bem, com objetivos concretos. Cura. Aplique passes e outros processos curativos em favor dos enfermos. No entanto, conserve as suas mãos na execução dos deveres e tarefas que o Senhor lhe confiou. Cada um tem uma missão do Pai, né? E cabe a nós desenvolvê-la de forma a criar esperança, né? Sentimentos de cura em todos. Porque hoje a maior doença, se a gente pode colocar assim, do ser humano, é justamente o adoecer interno, né? No esquecimento da moralidade, da sua ligação com o Pai, que vai criando esse vazio, esse materialismo, que o adoece por conta do seu egoísmo, do seu orgulho. Então vamos ser portadores das curas do eu, né? Resgatando aquele eu crístico que vive em cada um. Transportes. Colabore com seus recursos específicos, trazendo através do transporte os objetos sem toque humano, mas carregue a caridade consigo, para que ela funcione onde você estiver. Então, mais uma vez, ele diz que os transportes, né, se transportar de um lugar ao outro, na verdade tem que ser uma qualidade que todos devemos nos desenvolver, né? Saindo do nosso mundo para ir de encontro ao outro, estendendo a mão a todos aqueles que precisam. E ele fala a premonição. Rejubile-se com a responsabilidade de prever acontecimentos. Todavia, busque sentir, pensar e realizar o melhor. Premonição. Rejubile-se com a responsabilidade de prever acontecimentos. Todavia, busque sentir, pensar e realizar o melhor ao seu alcance, na movimentação de cada dia, para que a sua conversa não se transforme em trombeta de pessimismo e destruição. Aqui fica o convite, né, da premonição, em vez de elevarmos, né, as catástrofes, as coisas negativas que nós vemos no mundo, vamos procurar elevar as coisas boas, né? Vamos levar a chama da esperança a todos aqueles que estão precisando, inclusive nós. É desta forma que nós vamos construir, né, o ânimo, a vontade e, digamos assim, os instrumentos necessários para a gente fazer esse mundo de regeneração. Não é criticando, não é
entrando nessa onda de pessimismo que nós vamos conseguir isso, né? Mediunidade em geral. Qualquer mediunidade serve a fim de cooperar no parque de fenômenos para demonstrações da existência do espírito. Mas não se esqueça de que a condução dos valores mediúnicos para o bem ou para o mal é assunto que está em você e depende de você em qualquer circunstância, em qualquer lugar. Então, aqui, mais uma vez, ele vem falar que a mediunidade para o bem ou para o mal vai depender de nós. A mediunidade com Jesus é quando a gente procura, como a Elaine bem colocou, o exercício do amor, né? Essa mensagem foi retirada do livro Paz e Renovação, pelo espírito André Luiz, pelo médium Francisco Cândido Xavier. Então é importante, só para finalizar, que a gente entenda que, na verdade, o médium, né, seja qual mediunidade for, ele sempre tem o controle. O espírito jamais vai controlá-lo, né? A vontade dele é que vai estabelecer a ligação ou não. Então não cabe médiuns que aceitem espíritos que não são educados, que procedam mal, que saem por aí batendo, né? Isso é uma desculpa que a gente usa, né, para não assumir os erros que nós fazemos. Então vamos pensar e repensar, né, enquanto todos somos médios, naquilo que devemos realmente, que nos convém e aquilo que não nos convém. Vamos então passar para a prece de encerramento, que será feita pela Marli. Agradecemos aos bons espíritos que estiveram em comunicação conosco e lhes rogamos que nos ajudem a pôr em prática as instruções que nos deram e façam com que, ao sairmos hoje, cada um de nós se sinta fortalecido na prática do bem e no amor ao próximo. Desejamos igualmente que as instruções sejam proveitosas também aos espíritos sofredores, ignorantes ou viciosos que aqui estiveram, para os quais imploramos a misericórdia de Deus. Que assim seja, damos graças a Deus. Agradecemos a presença de todos, esperamos ter contribuído um pouquinho para o entendimento do que é mediunidade, sabendo que é muito pouco diante da pluralidade das mediunidades, da complexidade do assunto, né? Aguardamos vocês na próxima sexta-feira, uma noite de paz, serenidade e um final de semana com muita mediunidade de Jesus. Rádio Cavile apresentou Programa Conversando o Evangelho, uma produção da equipe Casa Virtual Luz Espírita. Acesse www.cavile.com.br.